Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vocês estão na minha cozinha, na minha mesa, tomando um café comigo pra gente conversar. Hoje eu queria falar com você referente ao hábito de ler livros. Por isso que a minha pequena, linda, grande, maravilhosa estante está aqui. São os livros que a gente mais lê ou aqueles que a gente deseja ler em breve. Esses dias eu comentei lá no Instagram que eu já tinha lido mais livros do que eu tinha na minha meta, e aí algumas pessoas vieram me perguntar como que eu fazia para ler tantos livros assim tão rápido. Primeiro ponto, assim, muito importante para mim foi voltar a ler livros que eu goste do assunto, que eu tenha interesse em saber sobre aquilo. Quando a gente tá na escola, né, tem alguns livros que são didáticos e venhamos e convenhamos, não é muito o que a gente quer fazer. A gente não quer ler todos aqueles livros, mas é necessário, é importante. Então, a gente lê todos aqueles livros e quando chega no fim do dia, por exemplo, ou num tempo livre que você tem, você não quer mais ler. Talvez você precise muito ler o livro, mas você não queira muito ler o livro. Tem uma grande diferença. Mudou muita coisa quando eu comecei a voltar a ler livros que me interessavam, assuntos que eram importantes para mim, assuntos que eu queria saber muito sobre aquilo. E aí eu comecei a maratonar alguns livros. Então isso é muito importante. Volte ou comece a ler livros sobre os quais o assunto interessa muito você. É claro que você não vai deixar de ler os livros que são necessários e importantes, tipo para um estudo da faculdade, da escola, ou algo que você precise saber, mesmo que você não queira ler aquele livro até o final. Mas é muito importante para você continuar com o hábito de ler e gostar desse hábito, não ser um sacrifício para você, ler livros que o assunto interesse você, que você goste daquilo que o livro fala. Próxima dica. Eu sempre gostei muito de ler livros físicos, né? Assim, palpáveis, que você vê, que você vai lá na livraria e compra, ou que você pede pelo site, eles entregam na sua casa. Eu gostava muito de ler livro assim, sabe? Sentir aquele cheirinho de livro novo. Nossa, que delícia! A gente meio que nem sempre tem tempo para isso, né? Então, como eu me locomovo a maior parte das vezes de ônibus e com essa coisa aí de ter que ficar passando álcool na mão, álcool nas coisas que estão com você, nos seus pertences, começou a danificar a capa de alguns livros. Eu sou muito esquecida. Então, a probabilidade de eu perder um livro no lugar que eu estava é, tipo, muito grande. Eu fico como a maior parte das pessoas com o celular na mão o tempo todo. E as pessoas vinham me falar, olha, por que você não baixa um livro, não compra um e-book, não baixa um livro online, não entra no Kindle, por exemplo? E eu falava, ai não, credo, eu não consigo ler, eu não gosto disso, eu gosto de sentir o cheiro do livro, pegar na capa do livro. Ok, é uma coisa que eu gosto, tudo bem. Mas qual é mais facilitador para mim? Com certeza o livro digital, o e-book. E aí eu comecei a ler um livro que uma prima minha me mandou, inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, esse livro é muito bom e eu vou falar sobre ele em breve, que é As 5 Linguagens do Amor. Maravilhoso, se você não leu, por favor, você precisa ler esse livro. Eu li aquele livro, tipo assim, muito rápido. E aí eu uni duas coisas, eu uni um assunto que eu gosto, preciso e me interessa em saber, era As 5 Linguagens do Amor, e se adaptou muito fácil à minha rotina, que é um e-book, um livro digital. Foi muito fácil e então eu aconselho você, não fala que você não consegue, eu não consigo ler um e-book, eu não consigo ler o digital. Se você não tentou, ou se você tentou com o livro errado, ou se você não deu chance para o aplicativo que você estava lendo, troca de aplicativo. Arruma uma forma que você se sinta confortável para ler um e-book, um livro digital, e depois vai se adaptando a isso. Se você realmente vê que não é bom, não funciona para você, então ok, mas para mim funcionou muito. E aí tem o inverso, tem pessoas que falam que só lê e-book, só lê no digital. Não, eu não consigo ter um livro físico, até porque para que ficar imprimindo tanta folha, depois ele se danifica e tal, fica lá parado.
Beleza, mas você já tentou ler um livro físico? Você já tentou sentir a sensação, de novo, de pegar um livro que você goste do assunto e ler o livro físico? Então tem os dois lados, né? A pessoa que só lê físico, a pessoa que só lê digital. E às vezes é bom a gente intercalar essa forma de ler os livros para que fique mais fácil na nossa rotina e a gente consiga ler mais livros. Terceiro ponto, adaptar a sua rotina, tanto quanto o livro físico ou digital, ver o que mais funciona para você e aos seus horários. Qual é o tempo que você tem livre? É, por exemplo, a hora que você está voltando para sua casa. Se você vem dirigindo, você pode escutar um audiobook, né? Parado, leia, andando, ouça. Então, se você não pode ler, coloca um audiobook para tocar no seu carro, para você ouvir no fone. Se fica difícil você ficar todo o tempo no celular deslizando as páginas, audiobook tá aí pra gente testar, é muito bom. Fixe alguns dias e algum horário do seu tempo livre para que você leia. E aí fica muito mais fácil você colocar na sua tarefa e cumprir aquilo que você está falando. Próximo, uma coisa que me ajudou muito foi definir uma meta de leitura. Fiz algumas metas. E aí eu coloquei na minha meta alguns números de livros que eu gostaria de ler até o fim do ano. Se eu pegasse em comparação ao ano passado, eu acho que o ano passado eu li uns 2, 3 livros e para mim já foi surpreendente. Então eu defini uma meta. Eu defini que eu iria ler 6 livros esse ano, ou seja, o dobro do ano passado. Então isso que é importante, você não deve colocar uma meta catastrófica, algo que você não vai conseguir cumprir. Então coloque uma meta alcançável. É muito melhor você alcançar uma meta pequena que você colocou do que colocar uma meta estratosfericamente alta e não conseguir cumprir e desistir na metade do caminho. O hábito de criar meta é muito importante para que você continue lendo livros e que você consiga ler mais livros e que isso seja uma coisa legal para você. Crie um hábito de ler. Então, se você quer ler a Bíblia, coloque aí o hábito de ler, a meta de quantos dias você vai ler a Bíblia por semana. Para os cristãos, para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre a história de Jesus, a Bíblia é o manual para o cristão. Nós fomos criados por Deus, a Bíblia é o nosso manual. Então, leia a Bíblia, é muito importante. Então é isso que eu tinha para falar hoje com você e eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado e espero muito que você volte a ler livros. Muito obrigada por ter ficado até o final. Me acompanha nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui e um grande beijo e até o próximo vídeo.